Olá, tudo bem com você? Hoje nós realizaremos a nossa revisão de geografia. É a revisão para a nossa última avaliação dessa etapa. Apesar de nós estarmos distantes, não estarmos nos encontrando fisicamente todos os dias, né? Mas nós estamos atravessando tudo isso juntos, as professoras aqui e vocês aí. E nós esperamos que vocês tenham se saído muito bem nessa etapa de avaliações. Então vamos lá nos preparar para a nossa última avaliação da etapa? Começando então a revisão, nós vamos ver os conteúdos que serão trabalhados nessa revisão, que são aqueles conteúdos que nós realizamos as atividades, né, durante essas semanas aí nas videoaulas. Então, em geografia, nós falamos um pouquinho sobre as características econômicas do Brasil e fontes de energia. Nós vamos começar falando sobre as características econômicas do Brasil. Vocês veem aqui no mapa, né? O mapa do Brasil rico em matéria-prima, né? Então, nós temos um país grande em extensão territorial, o que facilita, né, a diversidade de matéria-prima, tá? Então, os recursos naturais presentes no território determinam se ele terá mais ou menos riquezas a explorar. O tamanho do território influencia na abundância desses recursos, pois quanto maior for o país, maior será a possibilidade de ele ter matérias-primas que subsidiem as atividades econômicas, como é o caso do Brasil, né? O Brasil ele tem uma extensão territorial grande e isso facilita, né? Isso propicia uma grande diversidade de matéria-prima, tá? Nós começamos aqui mostrando uma imagem para vocês do sistema primário, né? Do setor primário aí das nossas atividades econômicas. Então, nós temos o setor primário que abrange atividades agrícolas, pecuária, o extrativismo vegetal, animal e mineral e atividades que são realizadas no espaço rural, tá? Então, aqui a imagem está representando isso, né? Algumas plantações, né? Como do algodão aqui, milho, né? A criação de gado, a pecuária, certo? Então, tudo isso aqui realizado no espaço rural faz parte do setor primário, tá? Da economia. Nós temos também o setor secundário, que aí já vem a parte da industrialização, tá? Então, o setor secundário abrange as atividades industriais, que são desenvolvidas geralmente no espaço urbano, porém algumas agroindústrias estão instaladas no campo, tá? Então, aqui já é a parte industrial, né? Que vai pegar a matéria-prima do setor primário e vai industrializar para que ela possa ser comercializada. E aí, o setor terciário é o setor da economia, né? Que já compreende as atividades do comércio. Então, passou pelo setor primário, que é a matéria-prima, passou pela indústria e aí vem para ser comercializada no setor terciário. No setor terciário, nós temos também prestação de serviço, tá? E esse setor ele está presente principalmente no espaço urbano. Agora nós vamos ver aqui as principais atividades econômicas de cada região. O mapa das regiões, né, o mapa do Brasil, nós temos 5 regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aí eu coloquei aqui as atividades econômicas nas mesmas cores da região para facilitar a memorização, tá? Então, na região Sudeste, aqui de amarelo, nós temos indústrias de automóveis e aviões. Lógico que a região Sudeste produz outras coisas também, mas nós colocamos aqui para vocês os principais, tá certo? A região Centro-Oeste, que é a nossa região, né, onde está o estado de Mato Grosso, as principais atividades econômicas são a agricultura e a pecuária. Já na região Sul, nós temos a agricultura com a soja, o arroz e o trigo, avicultura, suinocultura, indústria de automóveis e máquinas agrícolas. Na região Norte, nós temos indústrias eletroeletrônicas e de veículos. E na região Nordeste, agricultura familiar, cana-de-açúcar, indústria de automóveis, têxtil e de calçados.
tá? Aqui na região Nordeste, nós temos também como atividade econômica, que não foi citada aqui, o turismo, que é bastante forte nessa região, tá? Vamos continuando. Desigualdades econômicas. O que é desigualdade econômica? A desigualdade econômica é a diferença social que existe dentro de uma sociedade, tá? Então, por exemplo, nós temos pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Então, essa diferença econômica que existe entre os muito ricos e os muito pobres é a desigualdade econômica, tá? Então, desigualdade econômica é a diferença econômica entre determinados grupos de pessoas em uma mesma sociedade. No Brasil, a pobreza é um problema que atinge cerca de 28 milhões de brasileiros, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Então, essas duas regiões, Norte e Nordeste, são as regiões mais pobres do Brasil, onde se concentram, né, as populações mais carentes. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês analisarem junto comigo, né, representando aqui o Brasil, né, o mapa do nosso país, e nesse mapa, de um lado, a pobreza e do outro lado a riqueza. Então aqui nós vemos claramente nessa imagem as desigualdades econômicas, uns muito pobres e outros muito ricos, tá? Continuando aqui, fatores que podem contribuir para a desigualdade econômica no Brasil. O nosso material traz que a desigualdade econômica também está relacionada a um outro grande problema, que é o desmatamento. Ah, professora, mas de que forma que o desmatamento tem a ver com desigualdade econômica? Então, o material ele abordou na questão de, para que haja o desmatamento, existem grandes proprietários de terras, né? Pessoas que têm muito dinheiro, que têm grande extensão de terra para ser desmatada. Então, eles representam os mais ricos. E tem também as pessoas que precisam ir lá fazer o trabalho braçal do desmatamento. Então, essas pessoas são as pessoas mais pobres, né, que vão lá fazer o desmatamento, mas que não ficam com o lucro do que está sendo feito. Outra questão é que essas pessoas que vão trabalhar nesse desmatamento, às vezes não têm a consciência do mal que está causando ao meio ambiente, né? Às vezes. Então, assim, são pessoas que não têm conhecimento, né, para discernir aí o que está fazendo. Faz simplesmente, né, para ter o seu dinheiro, o seu ganha-pão, o seu sustento. Aqui nós trouxemos também duas mostras de desigualdade social no Brasil em termos de região, tá? Então, as regiões sul e sudeste são as mais ricas, né, as que têm a maior concentração de riqueza. Já as regiões norte e nordeste são as mais pobres, tá? Então, aqui um contraste social de duas regiões. Norte e nordeste as mais pobres, sul e sudeste as mais ricas do Brasil. Vamos continuando. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre indicadores econômicos, tá? Os indicadores econômicos, eles servem para calcular o desenvolvimento de uma região. Então, são utilizados alguns instrumentos e esses instrumentos fazem um cálculo que mostram qual é o desenvolvimento daquela região. Os indicadores econômicos podem ser calculados em um país, por exemplo, eu quero saber os indicadores econômicos do Brasil. Então, você vai calcular a nível de país. Ah, eu quero saber o indicador econômico do estado de Mato Grosso. Então, você vai calcular dentro do estado de Mato Grosso e pode ser feito também no município. Eu quero saber o indicador econômico de Cuiabá ou de Várzea Grande. Então, você vai fazer esse cálculo, tá? E existem alguns indicadores econômicos que são utilizados para isso. Nós temos aqui o primeiro indicador econômico que nós colocamos para vocês é a inflação. A inflação, ela indica a variação de preço dos bens e serviços em determinado local por um período de tempo. Então, vamos supor, você foi e comprou um produto essa semana. Na semana que vem você vai comprar o mesmo produto, ele já teve um aumento de preço. Esse aumento de preço, essa variação de preço é a inflação, tá? Nós temos também o PIB. O PIB, ele representa, PIB significa Produto Interno Bruto. Ele representa a riqueza do país produzida em todo o país, se eu estiver falando a nível de Brasil, tá?
Então, vamos supor, eu vou calcular o PIB, eu vou pegar o total de toda a riqueza produzida no país, em um determinado período de tempo. Então, esse é o PIB, tá? Pode ser do estado e pode ser do município também. Nós temos também a renda per capita, né? A renda per capita eu pego o valor do PIB, que é a renda arrecadada do país, e divido pelo total de população. Então, vamos supor que eu vou calcular a renda per capita do Brasil. Eu vou pegar o valor do PIB, o valor do Produto Interno Bruto, de toda a riqueza arrecadada, e vou dividir pelo total de habitantes do Brasil. Esse vai ser o valor da renda per capita. É a renda por pessoa, tá? Pode ser também do estado ou do município. A taxa de desemprego é um índice muito importante para a economia, tá? É o principal problema enfrentado por um país, pois representa a ausência de renda e a redução de mercado consumidor. Então, a taxa de desemprego é a quantidade de pessoas que estão desempregadas, que estão sem um trabalho formal, né? Outro índice que nós temos é o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini, ele serve para medir a concentração de renda de um determinado grupo, tá? Ele é mais específico. Então, vamos supor, ele vai calcular a renda de um grupo mais pobre ou de um grupo mais rico, e daí faz essa comparação, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as fontes de energia. Nós temos as fontes de energia não renováveis e as renováveis. Nessa avaliação, nós trabalharemos só com as não renováveis, tá? Então, fonte de energia não renovável é aquela fonte de energia que é encontrada na natureza e que o ser humano não consegue reproduzir novamente. Então, se acabar da natureza, nós ficaremos sem. Não, é a natureza que produz, é a natureza que fornece. O ser humano não é capaz de reproduzir. Então, ela é uma fonte de energia não renovável, porque somente a natureza é capaz de nos oferecer, tá? Então, nós temos aqui, elas normalmente ficam em depósitos naturais, essas fontes de energias não renováveis. A exploração desses depósitos para sua utilização, elas se esgotam e não se regeneram, né? Que foi o que eu comentei com vocês. Entre as fontes de energia não renováveis, podemos citar os combustíveis fósseis e os minerais radioativos, né? O petróleo é um recurso natural não renovável, ou seja, encontrado em quantidades limitadas e em reservatórios e não tem capacidade para se formar novamente em curto prazo e de maneira infinita. Então, o petróleo, ele não se renova assim com facilidade. Se acabar, nós ficaremos sem esse recurso, tá? Agora, nós vamos realizar algumas atividades sobre os conteúdos que a gente conversou. Então, o que eu peço para vocês? Tenta responder junto com a professora, ver se você entendeu, tá? Depois você pode pegar essas atividades e refazer, fazendo registro, que é uma forma de você estar estudando e se preparando para avaliação. Então, vamos lá. A primeira questão. Conforme os setores da economia, escreva 3 exemplos de cada setor. Então, nós vimos os setores da economia: setor primário, setor secundário e setor terciário. Então, nós vamos ter que dar 3 exemplos do que é produzido em cada setor, tá? Então, para o setor primário, o que nós poderíamos dar de exemplo? Então, nós colocamos aqui agricultura, pesca, criação de gado, mineração. Poderiam ter outros, tá? Então, primário, que é da matéria-prima. Setor secundário: indústrias, carros, máquinas, aviões, alimentos processados, que daí já é o processo de industrialização desse material, dessa matéria-prima. E o setor terciário, né, que é o comércio, nós colocamos prestação de serviços, bancos e comércio. E aí, acertou? Cada região apresenta atividades econômicas predominantes. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vamos lá. Nós temos aqui as regiões e quais são as atividades econômicas predominantes. Lembra que eu fiz lá o mapa das 5 regiões do Brasil e coloquei cada atividade econômica de uma cor para facilitar a memorização? Então, são essas atividades. Vamos lá. Então, região sudeste. O que é produzido principalmente na região sudeste? Então, nós temos aqui indústrias de automóveis e aviões.
Região Centro-Oeste. Nós temos na região Centro-Oeste a agricultura e a pecuária. Região Sul, indústrias de automóveis e máquinas agrícolas, avicultura e suinocultura. Região Norte, indústria de eletrônicos e veículos. E na região Nordeste, indústria de automóveis, têxteis e de calçados, tá? Então aqui as principais atividades econômicas de cada uma das regiões brasileiras. Terceira, explique o que quer dizer desigualdade econômica. Aqui você pode colocar com as suas palavras, né? Então, a desigualdade econômica é a diferença que existe entre um grupo de pessoas. Então, uns muito pobres e outros muito ricos. Nós colocamos aqui de acordo com o texto, né? É a diferença econômica entre determinados grupos de pessoas em uma sociedade. 4. Leia as definições e escreva. Então, nós temos 4 definições aí de indicadores econômicos. Né? Definir o que é indicador econômico, inflação, PIB e renda per capita. Vamos lá, então, para fazer essa indicação. Nós vamos começar com os indicadores econômicos. Né? Os indicadores econômicos são instrumentos que buscam mostrar de forma compreensível fatores abstratos como o desenvolvimento econômico de uma região. Depois, nós temos a inflação. A inflação indica a variação de preços de bens e serviços em determinado local ou período de tempo, né? E período de tempo. O PIB representa a riqueza produzida pelas atividades econômicas de um país. Seu valor corresponde a tudo que foi produzido e devidamente consumido, seja esse consumo direto ou indireto. E o último, né, renda per capita, é calculada dividindo-se tudo que é produzido pelo total da população do país, do estado ou do município. Questão 5. Que é índice de Gini, né? O índice de Gini foi criado pelo italiano Conrado Gini para medir o grau de concentração de renda de um determinado grupo. Ele aponta a renda dos mais pobres e a dos mais ricos. Então, o índice de Gini, ele calcula grupos específicos, tá? Grupos menores. Indicador de desemprego. Índice muito importante para a economia e é o principal problema enfrentado por um país, pois representa a ausência de renda e a redução do mercado consumidor, né? Porque se as pessoas não têm emprego, não têm renda, não têm dinheiro, não têm salário, né? E aí ela também não vai movimentar o mercado do local onde ela vive. Ela não vai ter poder de compra, ela não vai ter como comprar as coisas, tá? Então, para que um país tenha lucro, é preciso que as pessoas tenham emprego, que elas tenham condições, né, de renda para poder comprar e movimentar a arrecadação do país, tá? A economia do país, da cidade e do estado, né, consequentemente. O que são fontes de energia não renováveis, né? São aquelas encontradas na natureza, geralmente em depósitos naturais, né? E que não se renovam, que o ser humano não consegue reproduzir. B. Qual é a fonte de energia produzida pela natureza há milhões de anos, que fica armazenada em poços profundos e sua extração é feita por máquinas? Essa eu tenho certeza que vocês vão acertar, né? É o petróleo. Continuando aqui. Em quais regiões se encontram os estados mais desenvolvidos? Os mais desenvolvidos estão nas regiões Sul e Sudeste, né? Qual o indicador criado pelo PNUD com a finalidade de determinar o nível de desenvolvimento dos países do mundo? O IDH, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui os mais desenvolvidos Sul e Sudeste e os menos desenvolvidos Norte e Nordeste, que foi o que nós conversamos. Gente, finalizamos aqui a nossa revisão, né? Tentando ajudar vocês a se prepararem aí para a avaliação. Eu sempre falo nós, esperamos, finalizamos, porque nada, por mais que vocês vejam o rosto da professora Juliana nos vídeos, tudo tem a colaboração da professora Elenir e da professora Michele, né? Então, todo o planejamento, a organização, então nós fazemos tudo juntas, né? Nosso grupo é muito unido, nós trabalhamos sempre juntas. Então, por isso que eu sempre falo, nós preparamos para vocês, nós fizemos, porque
porque realmente fomos nós, tá? Então, gente, esperamos ter ajudado de alguma forma, que vocês se sintam preparados e prontos para realizar essa avaliação, tá certo? Tchau, até a nossa próxima aula!